fazemos isso, porque cada um está pensando só em si. A cooperação não existe mais, existe só a competição. Eu acho que eu só consigo subir e vencer se eu pisar em cima de alguém, se eu subir em cima de alguém. Isto não é necessariamente verdade e nunca foi verdade. A grande característica dos anos 90 é a unidade na diversidade. Eu queria chamar muito a atenção de vocês sobre isso. A unidade na diversidade nos leva à palavra união. É a grande palavra dos anos 90. Unir os contrários. Unir aquilo que até então parecia ser absolutamente incapaz de ser unido. Vejam a Europa 92. Vejam o Mercosul. Vejam os exemplos todos que nós estamos tendo no mundo. Há uma unidade na diversidade. A diversidade continua existindo, mas ela leva à união. E é preciso que nós tenhamos a disposição de unir os contrários. É preciso que nós sejamos pessoas na nossa casa, no nosso emprego, no nosso dia a dia, no nosso clube, na nossa sociedade, no nosso clube de serviço, seja lá onde for, que nós sejamos pontos de união. Que nós sejamos as pessoas que são buscadas pela capacidade de ouvir os contrários, de trazer os contrários para um consenso, de falar, espera um pouco aqui, vamos ajustar ali e vamos construir juntos. Vamos entrar numa era de cooperação ao invés de competição, ao invés de um passar por cima do outro. Esse egocentrismo, esta coisa fechada, esse narcisismo sociológico que nós estamos vivendo, onde um homem só olha para si próprio num espelho, tem que acabar e ceder lugar à grande união. E é isso que nós temos que fazer. E é isto que motiva os homens. É isto que motiva as pessoas. Sem motivos, eu não estaria aqui. Sem motivos, você não estaria aí. E é esse a grande diferença. Esse é o grande diferencial. Nós precisamos ter motivos. E os motivos não são sempre materiais. Os motivos são o congraçamento, a união, o ser humano, esse ser gregário, esse ser social, esse ser que quer e precisa sentir-se a cada dia mais se desenvolvendo, crescendo, conquistando, aprendendo. E é isso que nós temos que oferecer. Para isso, nós temos que descentralizar, provocar que as pessoas na hierarquia tomem decisões, deixar que as pessoas errem. Errem, é preciso perder o medo de errar, e é preciso que nós, chefes, percamos o medo de deixar errar. E é preciso unir. Unir. E eu quero terminar este vídeo lendo uma passagem de Vieira sobre a união, que eu acho fenomenal. Eu acho que retrata o que é que nós estamos passando, o que é que nós estamos vivendo. Toda a vida, diz Vieira, ainda das coisas que não têm vida, não é mais do que uma união. Uma união de pedras é edifício. Uma união de tábuas é navio. Uma união de homens é exército. E sem essa união, tudo perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína. O navio sem união é naufrágio. O exército sem união é despojo. Assim, até o homem cuja vida consiste na união de corpo e alma, com união é homem, sem união é cadáver.
Por mais alta que esteja a cabeça, prestem atenção nisto, se ela não estiver unida, é pés. Por mais ilustre que seja o ouro, se não está unido, é barro. Nobreza e desunida não pode ser, porque sendo desunida, logo deixa de ser nobreza. Para derrubar um reino, continua ele, e muitos reinos onde há desunião, não são necessárias baterias, não são necessários canhões, não são necessárias balas, nem pólvora, basta uma pedra, o lápis. Para derrubar um reino, e muitos reinos onde falta união, não são necessários exércitos, não são necessárias campanhas, não são necessárias batalhas, não são necessários cavalos, não são necessários homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão. E ele termina, e eu com as palavras dele, dizendo o seguinte: nós temos muito boas mãos, e o sabem muito bem os nossos competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mister mãos para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas. Muito obrigado a vocês. Nós vamos trabalhar neste vídeo com o tema Vencendo o Medo de Vencer. E você que está me ouvindo pode perguntar, será que isso existe? Será que existe alguém que tenha medo de vencer? E eu diria que sim. Às vezes não conscientemente, às vezes não propositalmente, mas muitas pessoas têm medo de vencer. E esse medo de vencer é dado muitas vezes pelo que ocorreu na infância. Uma infância difícil, que pode ter ocorrido para uns e não para outros. Uma primeira infância entrando na escola também difícil, uma escola às vezes punitiva, às vezes uma escola onde você é muito punido por não ser o primeiro da classe, às vezes pais determinados e exigentes em cima dos filhos, às vezes, na verdade, na adolescência, quando você não tem aquela namorada que gostaria de ter, ou o namorado que gostaria de ter, e aquele grupo seu que, de certa maneira, pune um pouco você, se você não é o líder, se você não é muito engraçado, e mesmo quando entra no trabalho, as primeiras punições, isso pode acontecer mais para uns, mais para outros, algumas áreas mais fortes para uns, algumas áreas mais fortes para outros, mas na verdade isto vai gerando uma série de fatores impeditivos do sucesso e a gente vai ficando com medo de vencer. E a gente começa a ter atitudes e comportamentos que nos levam em direção oposta ao sucesso. Daí o tema deste vídeo, Vencendo o Medo de Vencer. E nessa caminhada para vencer o medo de vencer, várias são as atitudes e vários são os comportamentos que nós temos que ter. Comportamentos, na verdade, que são impeditivos do sucesso e comportamentos que nos levam ao sucesso.
É preciso analisar esses dois tipos de atitudes e comportamentos. Nós vamos ver em seguida os fatores impeditivos do sucesso. Os fatores impeditivos do sucesso são aqueles que fazem com que a gente tenha medo de vencer, fazem com que a gente vá em direção oposta ao sucesso. E o primeiro deles é a negatividade. Minha gente, vocês não imaginam o que um espírito negativo é capaz de fazer contra nós próprios. Há pessoas extremamente negativas. Às vezes também são negativas inconscientemente. Às vezes não é porque queiram ser negativas, mas são aquelas pessoas que quando conversam com você, você sente que elas parecem que tiram a sua energia, tiram de você aquilo que você tem, tiram você do prumo, tiram você da situação certa. São aquelas pessoas que, na verdade, quando falam, vamos fazer um piquenique, só ocorre para elas a chuva. São aquelas pessoas que, na verdade, quando conversam sobre crime, roubo, desgraça, doença, o câncer, essa coisa toda. São pessoas que têm prazer em ler os jornais, que são verdadeiros rios de sangue, em assistir os jornais pela televisão, que são verdadeiros banhos de sangue. Na verdade, essas pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque essa negatividade, essa exposição demasiada à negatividade, introjeta nelas também a negatividade. E elas começam a ver a culpa onde não há culpa. Elas começam a achar que todo mundo é culpado até que prove inocência, ao invés de ter a atitude sadia, sã, de achar que todo mundo é inocente até que se prove a culpa. Na verdade, essas pessoas negativas são pessoas que trabalham contra si próprias. E é preciso que nós pensemos se nós não somos assim, se nós não estamos muito despreocupados e se nós não estamos muito expostos à negatividade. É preciso fugir da negatividade. É, na verdade, ter uma visão positiva, que nós vamos ver depois em seguida. O primeiro fator, portanto, impeditivo do sucesso é a negatividade. O segundo é fazer coisas em direção ao insucesso, como trapacear, mentir, falsear. Como tem gente que faz isso? Às vezes é um pouco da lei do Gerson. Eu quero levar vantagem agora, imediata, já, e eu minto, e eu trapaceio, e eu falseio com a verdade, e as pessoas percebem. As pessoas percebem pelo nosso olhar, as pessoas percebem pelo nosso tom de voz, as pessoas percebem às vezes pelos nossos poros que nós não estamos falando a verdade. E aí nós vamos em direção ao insucesso. Aí nós vamos em direção ao insucesso porque as pessoas deixam de confiar em nós, deixam de acreditar, de dar crédito para nós próprios. Qual é o terceiro fator? É a indecisão. Gente, hoje em dia é preciso ser decidido, é preciso não ficar em cima do muro. Os chamados muristas, como a gente chama, aqueles que ficam em cima do muro, que nunca decidem para que lado vão descer, que nunca se envolvem, essas pessoas vão em direção ao insucesso. Essas pessoas fazem coisas que dão a elas medo de vencer. Por quê? Porque não se envolvem, porque não se comprometem, porque vivem num processo de indecisão muito forte. Qual é outro fator impeditivo do sucesso, muito parecido com a indecisão? É o medo de correr riscos. Gente, viver hoje é arriscar. Viver hoje é correr riscos. Vejam os nossos funcionários, quem é o melhor funcionário nosso? É aquele que corre riscos, é aquele que tenta, é aquele que procura acertar, é aquele que às vezes erra, mas é aquele que corre riscos, é aquele que às vezes coloca o pescoço para cortar em função de um objetivo, em função de uma meta. Gente, não correr riscos é impossível nos dias de hoje. Então, não correr riscos ou ter medo de correr riscos é um fator essencialmente impeditivo do sucesso e que nos faz crescer em nós o medo de vencer. Qual é outro? É o perfeccionismo. Gente, querer ser perfeito num mundo que não é perfeito, ter medo de errar, ter medo de fazer, não permitir o erro em si próprio é fatal. Nós temos o direito de errar. Nós temos o direito de tentar, de cismar. Nós temos o direito de fazer as coisas e ver se elas vão dar certo ou não. A pessoa perfeccionista é uma pessoa travada, é uma pessoa
presa em si própria, é uma pessoa que não consegue se desvencilhar de si própria, não consegue fazer, tem medo de se expor, tem medo da crítica alheia. E nós temos que ter a coragem de nos expor à crítica alheia. O perfeccionismo, às vezes, é um dos fatores mais impeditivos do sucesso. É o que mais faz a gente ter medo de vencer, às vezes é o perfeccionismo que faz a gente não fazer. Qual é outro fator? É o mau humor. Gente, pessoas mal-humoradas, pessoas que vivem ciclotímicas, pessoas, na verdade, que não têm aquele bom humor, que quando chegam, na verdade, não arrebatam as pessoas que estão no ambiente, né, como uma aura grande, mas pelo contrário, pessoas que parece que quando você vai conversar com elas, parece que tem um saco de areia nas suas costas, pessoas pesadas, mal-humoradas, são pessoas que não têm sucesso. Vejam as pessoas de sucesso no mundo, vejam as pessoas que venceram no mundo, são pessoas altivas, são pessoas alegres, são pessoas bem-humoradas. Esses são os fatores impeditivos do sucesso. É claro que tem muitos outros, mas neste vídeo eu quis apenas focar esses, para que a gente faça um exame de consciência, uma autoanálise e veja como que nós estamos na negatividade, em fazer as coisas em direção ao sucesso, no medo de correr riscos, no perfeccionismo, no mau humor, como é que nós estamos nessa coisa toda? Porque se nós não cuidarmos, nós vamos desenvolver em nós essa negatividade que nos fará ter medo de vencer. E assim como existem os fatores impeditivos do sucesso, existem os fatores que levam ao sucesso. E o primeiro deles é a positividade. Ter uma visão positiva da vida, ter uma visão favorável das pessoas, ter uma visão altiva das coisas que a gente faz, é fundamentalmente importante. A pessoa positiva, ela exala positividade. Não vamos confundir o positivo com a Poliana, com aquele que faz o jogo do contente, com aquela Alice no País das Maravilhas. Não é nada disso. O positivo é aquele que na crise encontra a oportunidade. O positivo é aquele que é capaz de, na verdade, arrebatar pessoas para que com ele enfrentem as situações. Ou seja, a positividade é aquele cara que acredita mais em si próprio, acredita na sua capacidade de vencer os obstáculos, etc. E este é o positivo. E este é o maior fator que nos leva ao sucesso. O segundo fator é tomar decisões rápidas. Gente, não dá para tomar decisões lentas. Não dá para não tomar decisões. A rapidez hoje é fundamental. Hoje, como eu já disse, não é o maior que vai comer o menor, é o mais rápido que vai comer o mais lento. E isso é importante que a gente entenda. Você tomar decisões rápidas hoje é fundamentalmente importante para o seu sucesso. E há pessoas que ficam lentas, indecisas, paradas. Essas pessoas vão ao fracasso. Você ter um funcionário que toma decisões rápidas, tomar decisões rápidas, você não imagina quanto isso é bom, quanto isso é positivo para a equipe, quanto isso é bom para uma empresa, quanto isso é bom para as próprias pessoas. O terceiro é assumir riscos. É claro, hoje em dia viver é assumir riscos. Então assumir riscos, como eu já disse no bloco anterior, é hoje fator altamente positivo. Assim como ter medo de assumir riscos é fator impeditivo do sucesso, assumir riscos é fator que nos leva em direção ao sucesso. Vamos perder o medo de arriscar, o medo de assumir riscos. Outra coisa, a honestidade. É preciso que a gente seja transparente, cristalino, honesto. Não tenha medo da honestidade. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando a gente fala a verdade, quando a gente é honesto, quando fala a verdade, quando faz as coisas certas, a gente introjeta dentro da gente uma credibilidade muito grande. E essa credibilidade é uma fortaleza para nós. E nós, na verdade, ficamos mais fortes, e nós, na verdade, ficamos mais corajosos. A coragem, os estudos provam isso. A coragem é um produto da honestidade, da transparência de princípios, né, da clareza com que você fala as coisas, da coisa direta que você faz. Então lembre-se, ser honesto, ser claro, não mentir, não trapacear, não falsear, isso nos leva ao sucesso.
Outra coisa é o bom humor. Assim como o mau humor é altamente impeditivo para o sucesso, o bom humor nos leva ao sucesso. Uma pessoa bem-humorada. Agora, o bom humor consigo próprio. Ser capaz de rir dos próprios erros. Ser capaz de rir dos próprios fracassos. Ser capaz de rir de si próprio é fundamentalmente importante para o sucesso. Leiam as biografias das grandes pessoas. Leiam, na verdade, a vida das grandes pessoas. E vocês vão ver que todos eles tinham essa característica, todas essas pessoas tinham essa característica. Elas riam de si próprias. Elas tinham, na verdade, a capacidade de um bom humor, de uma leveza. Quando elas chegavam, elas encantavam o ambiente. Elas irradiavam essa alegria, esse bom humor, que é fundamental para o sucesso. Assim como o mau humor é impeditivo, o bom humor é um fator que nos leva ao sucesso cada vez mais. Um dos fatores mais que nos leva ao sucesso é fazer as coisas diferentes. É dar o que nós chamamos de momentos mágicos às pessoas. Nós não podemos cair na mesmice, não podemos ser todo dia igual. A gente não pode fazer as coisas todo dia da mesma forma. A rotina, já dizia Tristão de Ataíde, é o maior pecado contra o ser humano. Nós fomos feitos para a não rotina, nós fomos feitos para a criatividade. É preciso que tenhamos a coragem de fazer as coisas que normalmente fazemos de forma diferente, de maneira diferente, para que a gente surpreenda as pessoas, para que a gente encante as pessoas, para que a gente seja admirado pelas pessoas. Isso é fundamentalmente importante. E, novamente, eu peço a vocês, vejam as pessoas de sucesso. Elas não caem na mesmice, elas não fazem todo dia tudo sempre igual. Elas, na verdade, são e fazem as coisas de maneira diferente. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, escrever os seus objetivos e metas. Escreva. Não fique só pensando quais são os seus objetivos e metas. Escreva. Diga num pedaço de papel o que você realmente quer. O que você realmente quer atingir. Coloque números. Porque quando você apenas fala para você, mais tarde você vai dizer, não foi bem isso que eu falei. E quando você escreve, não, está ali documentado. E é fundamentalmente importante que você tenha por escrito o que você quer atingir. Note novamente que as pessoas de sucesso são aquelas que se acostumaram a escrever os seus objetivos e metas. E de vez em quando dão uma relida naquilo e refazem a sua disposição, a sua disponibilidade de atingir aquelas coisas, porque elas estão escritas. Elas não podem ser falseadas, elas não podem ser enganadas. Nós não temos como mentir para nós próprios numa situação dessa. Outra coisa é saber dizer eu não sei e eu não entendi. Gente, pelo amor de Deus, ninguém nunca sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. É preciso ter coragem para dizer eu não sei. Pessoas soberbas, pessoas que fingem saber aquilo que não sabem, que fingem entender e se metem a falar de coisas que não entendem, são pessoas que estão em direção ao fracasso. E eu vejo pessoas que, na verdade, têm medo de vencer. Por quê? Porque quando eu vejo numa conversa, numa roda qualquer, elas estão falando de coisas que não entendem. Elas fingem compreender ou ter compreendido coisas que, na verdade, não compreenderam. Então, isto é uma prova de que elas têm medo de vencer, porque para vencer tem que saber dizer eu não sei, tem que saber dizer eu não entendi, tem que ter a coragem de pedir, repita de novo, por favor, eu não fui capaz, eu não sou capaz. Qual é outro? Valorizar a intuição. A intuição nossa é fundamental. Nós, quando uma ideia vem na nossa cabeça, ela ocorre em 1000 outras cabeças ao mesmo tempo. É importante que a intuição seja valorizada por nós mesmos. E é preciso distinguir, por último, duas coisas. A boa intenção da sensibilidade. Não tem ninguém mal intencionado no mundo. Eu não acredito que haja pessoas mal intencionadas. O que falta a elas é sensibilidade. Eu penso que sou aquilo que na verdade não sou, porque não tenho a sensibilidade de perceber que eu não estou tendo comportamentos e atitudes compatíveis com aquilo que eu gostaria de ser. Então, não basta boa intenção, é preciso sensibilidade. Pense nessas coisas e perca o medo de vencer. E o que fazer efetivamente para vencer o medo de vencer? A primeira coisa é acabar com as velhas imagens de si próprio.
aquelas imagens de perdedor, aquelas imagens da infância, aquelas imagens da escola, aquelas imagens da adolescência, acabe com elas. Na verdade, refaça a sua própria imagem. A imagem de alguém que é capaz de vencer, alguém que, na verdade, é positivo, alguém que é bem-humorado, alguém que não é perfeccionista, alguém que decide rapidamente, alguém que não fica no muro. Este é o primeiro passo. É refazer a sua própria imagem, aquela imagem de perdedor, aquela imagem de alguém que dizia para você, você não vai dar certo, vou pôr você para trabalhar porque você não dá nada para o estudo, aquelas coisas todas que você bem sabe. Acabe com tudo isso. Acabe com a velha imagem de perdedor e coloque para si, substitua essa imagem por uma imagem de ganhador, por uma imagem de vencedor, por uma imagem de quem é capaz e quer vencer. Segunda coisa, é investir em si próprio. Esta é a hora, é o momento, este é o tempo de investir em si próprio. De aprender inglês, de aprender espanhol, de aprender computação, de trabalhar cada vez mais, de conhecer os produtos com os quais trabalhamos, de conhecer as coisas, de conhecer os clientes, de viajar. Esta é a hora de investir, de estudar, de ler, de assinar revistas. Esta é a hora de investir em nós próprios. O Brasil está mudando. O mundo está mudando. Nós estamos vivendo agora esta época, este momento de grandes transformações. E aquele que não tiver a coragem de investir em si próprio, aquele que não tiver coragem de tirar um pouco do pouco tempo que tem, um pouco da pouca energia que tem, um pouco do pouco dinheiro que tem, para investir em si próprio, desde a sua imagem até o seu intelecto, essa pessoa fracassará. Então, na verdade, o que fazer para vencer o medo de vencer? É passar a ser atualizado, é passar a entender o mundo como ele é hoje, é entrar na internet, é entrar nessas coisas novas, é comprar computador, é fazer tudo que é moderno para investir cada vez mais em si próprio. Outra coisa, cuidado para não ser um ativista. O que é o ativista? O ativista é aquele que não pensa, é aquele que faz, mata um leão por dia, como a gente diz. Mas eu nunca sei se aquela pessoa está fazendo o que deveria fazer ou está apenas fazendo urgente. Se aquela pessoa está fazendo urgente ou está fazendo o importante, que é o que deveria fazer. Então, na verdade, o ativista é um perigo. Por quê? Porque você tem a sensação de que está trabalhando, você tem a sensação de que está produzindo, você tem a sensação de que está vivo, mas na verdade não está, porque você está fazendo coisas que não deveria fazer, que não levam você em direção ao sucesso. Outra coisa é comprometer-se. Gente, agora é a hora de se comprometer. Se comprometer com os amigos, se comprometer com os funcionários, se comprometer com a empresa, se comprometer com as coisas, com as causas, com as pessoas, porque só aquele que é comprometido, aquele que realmente dá um pouco de si para uma causa, para uma coisa, é capaz de vencer. O que a gente nota nas pessoas que não vencem? O que a gente nota nas pessoas que têm medo de vencer? Elas não se comprometem, elas não se envolvem, elas são acrílicas. Elas são limpas. E isto as impede de vencer. Na verdade, o comprometimento é o fator mais relevante de avaliação das pessoas de sucesso que eu conheço. São pessoas comprometidas. Eu posso até não concordar com a ideia delas, mas elas são comprometidas com elas. Elas fazem aquilo que acreditam. Elas são, portanto, altamente comprometidas. O outro é vencer a inveja. Gente, é natural que haja pessoas que têm mais sucesso que nós. É natural que haja pessoas que ganham mais do que nós. É natural que existam pessoas que têm carros mais bonitos que os nossos, casas mais bonitas que a nossa, até mulheres mais bonitas que a nossa. Mas, na verdade, não podemos ter inveja. A inveja, já diz para-choque de caminhão, a inveja mata. E esse negócio de ficar invejando o outro, você já reparou que um dos fatores mais impeditivos do sucesso, pessoas que têm medo de vencer, são pessoas que, ao invés de olhar para a própria carreira, ficam olhando na carreira do outro. Quanto o outro ganha, o que o outro tem,
quanto o outro viaja, quanto o outro... Isto é um fator terrível impeditivo do sucesso. Pessoas proativas, pessoas positivas, pessoas, na verdade, que caminham em direção ao sucesso, elas não sentem inveja. Não porque elas não queiram, é porque elas dominaram esse sentimento de não sentir